7, 8, né? Mas aprove Deus que nós estivéssemos aqui hoje. Amém? Eu estou feliz demais pelo número expressivo dos amados irmãos, né? Por ter ampliado e por estar sabendo que tem um projeto aqui do lado acontecendo. Eu tenho certeza de que Deus está nesse negócio. E se Deus está no negócio, o negócio dá certo. Amém? Quem achou o texto? Diga amém. Vamos ler? Verso 10, 11 e 3, tá? Nessa sequência. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Verso 3: todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Amém? Podeis sentar. Aleluia, Jesus. Amados, eu quero ser fiel ao tema e ao texto que foi me proposto. A gente vai trabalhar em cima do capítulo 1 do livro de Josué. Alguém me ouve? Diga amém. Preste atenção aqui para mim. Só contextualizando, existiam 3 Josué mencionados no Antigo Testamento. O primeiro Josué que eu quero destacar, que se encontra em 1 Samuel, que era dono de uma terra, de um campo, onde a Arca da Aliança ficou por um período de tempo depois que os filisteus devolveram para Israel. Esse também era um Josué. Tem um outro Josué que era sumo sacerdote, que se encontra em Zacarias, se não me falha a memória. Só que esses 2 Josué não exerceram grande relevância, vou dizer assim, em questões históricas. E esse terceiro Josué é esse que a gente vai trabalhar nesta noite, que era servo de Moisés. Como diz a palavra do Senhor, irmãos, no verso 1, que quando Deus fala com Josué, Deus considera ele como servo de Moisés. Embora aqui no livro de Deuteronômio a Bíblia diz que Moisés já tinha passado o cajado de sucessor dele para Josué. E este Josué nem sempre se chamou Josué. Antes de ser Josué, o nome dele era Oséias, como já tem outros Oséias na Bíblia também. Números capítulo 13, versículo 8, a Bíblia fala, verso 16 também, que Moisés, ao olhar para Oséias, ele troca o seu nome de Oséias, que Oséias significava salvação, e coloca o nome dele como de Josué, que significa Jeová é salvação, ou Jeová é salvador. Esse Josué, ele passa a se destacar no ministério de Moisés, como sempre sendo um homem que travava as batalhas, e ele sai vitorioso em diversas dessas batalhas. No campo de Refidim, Josué se destaca como aquele que sai vitorioso. E a Bíblia diz que ele acompanha Moisés, e pelo fato dele acompanhar Moisés e ser servo de Moisés e não servo de Deus, porque antes da gente ser servo de Deus, a gente tem que ser servo de alguém. O que eu aprendo aqui no texto, irmãos, é que a gente tem que adotar alguém como referência no nosso ministério, para que um dia Deus olhe para nós e possa nos confiar no ministério, que haja algo de relevante. Nós precisamos olhar para alguém e considerar alguém como o nosso, como alguém que a gente tem uma admiração e queira ser parecido com ele. Todos nós já tiveram alguém, quando começou o ministério de pregação, aquele pregador era uma referência para mim, e eu comecei a pregar. A partir de então, eu comecei a pregar e observar aquele pregador pregando, eu comecei a querer parecer com ele. Todo mundo que começa dessa forma. Josué não é diferente. Josué está andando com Moisés, e o fato dele andar com Moisés, ele passa a ser parecido com Moisés. Tanto é fato que ele exerce a sucessão de Moisés, porque ele andava do lado daquele que lhe antecedia. Você tem colado com alguém? Você tem olhado para alguém e tem dito: eu quero ser parecido com essa pessoa. Você que está começando no ministério já olhou para alguém e diz: não, quando eu estiver maduro na fé, eu quero ser parecido com aquele irmão que é um homem de Deus aqui na terra. E nós, irmãos,
Jesus. A pergunta é: que papel de relevância você tem feito no reino de Deus? Ou você tem feito como Jonas? Tem fugido daquilo que Deus lhe chamou para fazer? Não estou falando desse Jonas, porque esse Jonas não fugiu do seu chamado. Eu estou falando do profeta do Antigo Testamento, que Deus dá uma ordem para ele, aleluia, e ele sai não na direção da ordem que Deus deu, mas ele vai para uma outra direção contrária à ordem que Deus havia lhe dado. Essa palavra é séria, irmãos. Essa palavra ela dói em mim, porque a gente precisa, irmãos, exercer o ministério de grande relevância na terra, tal ponto, irmãos, que as pessoas olhem para a gente e digam: eu quero ser como aquele homem de Deus, como aquela mulher de Deus. Porque quando aquele homem de Deus ele ora, quando ele prega, quando ele faz algo para Deus, coisas extraordinárias acontecem. Ministérios relevantes, é isso que o Senhor procura hoje, irmãos. Deus quer que você exerça o seu ministério, aleluia, tão relevante a tal ponto das pessoas quererem ser parecidas contigo, das pessoas colarem contigo e dizem: irmão, me ensina tudo que você aprendeu. Eu quero aprender a andar nos mesmos caminhos que você andou. Eu quero galgar do mesmo ministério que você galgou. Eu quero aprender as coisas que você tem aprendido. Se alguém nunca chegou contigo dessa forma, muito cuidado. Você está com problema, sério. Porque alguém precisa olhar para você e ter uma referência. Ou como viu Josué a Moisés, irmãos. Aleluia. E o capítulo 1 de Josué, irmãos, após a sucessão, a Bíblia fala que Deus considera no verso 1, não Josué, mas Moisés, servo. Deus só vai considerar Josué servo alguns capítulos depois. Porque até então, no início do capítulo 1, no verso 1, Deus considera Moisés como servo e não Josué. Porque ele precisava provar para Deus, aleluia, a relevância do ministério dele, irmãos, como Moisés provou. A gente acha que às vezes pela imposição das mãos do pastor já está tudo bem feito. A partir dali então as pessoas vão passar a nos admirar por causa disso. Não é assim, irmãos. Requer tempo para que as pessoas nos admirem. E confiança, irmãos, é uma coisa que leva tempo para se adquirir. E desconfiança, basta você tropeçar, irmãos, num simples deslize. E as pessoas, irmãos, a descredibilidade cai sobre a tua vida, irmãos. E para você voltar, irmão, talvez nunca mais você consiga. É difícil. É por isso que a Bíblia nos recomenda, irmãos, que nós devemos andar vigilantes todos os momentos. Naquilo que a gente olha, porque às vezes a gente está passando pela rua, andando em determinado lugar, e a gente pensa que ninguém está nos observando, irmão. E as pessoas, a Bíblia diz que tem uma multidão de testemunhos, irmãos, nos observando. É isso que a gente tem que ter vigilância no que a gente fala. Há pessoas que no emprego, irmãos, não dão testemunho de servo de Deus e querem ser uma referência para aqueles que Deus colocou para liderar, e não são. Por quê? Porque falta de testemunho. Você entende agora porque Deus não considera Josué no capítulo 1 servo dele? E se Moisés, porque Josué precisava provar, aleluia, e parece assim, irmãos, que a gente for olhar no texto, Josué já tinha provado isso, porque andava com Moisés. Só que ele era um excelente servo, mas ainda não era um excelente líder. A liderança se adquire com o tempo. Embora haja algumas pessoas que já nascem, irmãos, com a característica de líder, mas o aperfeiçoamento ela adquire tempo. Você que foi chamado a um departamento, você não pode esperar que de uma hora para outra, como se fosse de um passe de mágica, as pessoas passem a te admirar. Não, isso requer tempo para que isso aconteça. Principalmente líderes de adolescentes. Quando você é um novo líder, a primeira coisa que o pai de um adolescente vai fazer é a desconfiança de quem tu é. Até que ela passe a admirar. E o meu pastor, o pastor Jacó, irmãos, ele vai nos ensinar que essas coisas se provam, sabe como, irmãos? Como obras. Quando eu assumi a direção de uma congregação em 2018, lá na Ilha dos Vales, eu tinha na época 24 anos ou 25 anos, se não me falha a memória. Embora, apesar da calvície, irmãos, eu não sou tão velho como vocês imaginam. E eu era novinho, tinha um senhor de idade, assim, já presbítero também, né? E ele disse: rapaz, a gente não vai respeitar esse menino aí, não. Esse menino tem idade para ser meu neto, nem meu filho tem idade para ser meu neto.
as pessoas. E uma irmã se levantou no meio da campanha de oração da IBF e disse: esse ano a IBF não vai pregar. Porque o irmão colocou alguém que nem líder de departamento era. Eu descobri, né? Ouvi falar desse negócio aí. Aí eu fiquei, mas Jesus, eu tenho que ganhar essa irmã para mim. Porque para Jesus ela já foi ganha, mas eu tenho que ganhar agora ela para mim. Eu pensei, irmãos, estudei as melhores formas. Eu cheguei numa conclusão: eu vou colocar ela no melhor cargo que tem. Eu chamei ela e falei: irmã, ela nem sabia que eu sabia da situação, mas eu falei: irmã, qual cargo a senhora quer assumir na IBF? Ela falou: quero ficar na cozinha. Eu falei: então a senhora é chefe da cozinha a partir de hoje. Coloquei ela lá em cima. Ganhei a mulher para mim. Eu cortei minha perna, o irmão lembra disso, irmão Zé Ivanildo. Peguei 26 pontos na perna, voltei para a Maquita. Passei alguns meses em casa, depois da IBF. Sabe quem foi me visitar para levar um saco de carvão? A irmã que quis falar mal de mim na campanha de oração. Mas já não falava mais, era minha amiga já, eu ganhei ela. Por quê? Porque isso se adquire com o tempo, não adianta a gente querer forçar a barra, querer que as pessoas gostem da gente. Sabe como é que a gente faz, irmão? Com obra. Amém? Com obra. Moisés era servo, Josué ainda não. Ele precisava provar para Deus que ele exercia um papel de relevância como líder. Como general, ele tinha, irmãos, um papel relevante, mas como líder, ele precisava provar. Amém? Oh, glória! Eu acho lindo, irmãos. É a ordem de Deus para Josué. Sabe qual é, irmãos? A ordem de Deus para Josué é assim, olha. Moisés, meu servo, verso 2: meu servo é morto. Levanta-te, pois. Agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Verso 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tentar, como eu disse. Sabe o que Deus está falando? Ele está reforçando a promessa que ele havia feito a Moisés. Mas a pergunta era: já não habitavam pessoas da terra de Deus? Sabe o que é isso? Você é soberania de Deus. A terra era habitada por pessoas, mas não era delas, era de Deus. Sabe por quê? Porque quem criou a terra foi o próprio Deus, irmãos. Ele dá a quem ele quer. E se Deus deu ordem, irmãos, que ele daria a terra, irmãos, se levantasse quem quisesse se levantar. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela não muda. A palavra de Deus, irmãos, ela não é uma palavra de um homem que ela tem culpa, não. A palavra de Deus, ela é direta. E Deus está reforçando a ideia da promessa que ele fez a você. Sabe por quê, irmão? Porque o crente, ele não vive de razão. O crente, ele não vive daquilo que ele vê, irmãos. O crente não vive daquilo que ele pega. Ele não vive daquilo que ele tem na conta bancária. O crente vive pela fé, igreja. A Bíblia diz 3 vezes, irmãos, aleluia, no Antigo Testamento uma, no Novo Testamento 2 vezes, diz assim, ó, que o justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 3 diz que o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 23 diz que o justo viverá pela fé. Aleluia. Gálatas também vai dizer que o justo viverá pela fé. É por isso, irmão, que a igreja do Senhor Jesus, ela não anda pelo que ela vê, irmãos. Ela não anda conforme as condições dos olhos humanos, mas ela anda conforme a fé que é em Cristo Jesus. Aleluia. Se Deus falou para o vosso dirigente, aleluia, que ele vai levantar pessoas financeiramente e com mão de obra para fazer acontecer aqui do lado, aleluia, creia, irmãos, que Deus é Deus de promessas e é o mesmo Deus que cumpre aquilo que ele fala, igreja. Oh, glória. Aleluia, Jesus. E olha só, irmão, o que Josué faz após Deus disser para ele que todo lugar que ele pisasse seria dele. Você já fez isso, irmão? Eu já cometi esse ato, irmão, de profético. Eu entrei dentro de um terreno assim, ó. E eu falei pro meu ajudante na época, que era crente também, hoje está desviado, mas era crente. Eu falei: profetiza, estava dentro de uma obra. Eu falei: eu quero esse terreno aí na frente. Não sei nem quem é o dono. Eu entrei dentro do terreno, eu falei: profetiza uma palavra de bênção sobre a minha vida. Ele falou: olha, eu tô profetizando sobre a tua vida, que esse terreno é teu, em nome de Jesus. A partir daqui eu fui procurar quem é o dono. Sabe quanto eu tinha no bolso para comprar o terreno? Nada. Mas eu aprendi que o crente não vive pelo que ele vê, nem pelo que ele tem no bolso, assim, pela fé. E sai caçando o dono, sai caçando o dono. Quando eu achei que era o dono da irmã, capaz, senhor, eu dou tal viagem para ir. Quando eu chegar, eu te aviso. E ele achando que eu tinha dinheiro para comprar o terreno, eu não tinha. Mas é pela fé,
Eu cheguei com ele e disse: irmão, eu quero comprar teu terreno. Ele falou: o terreno é meu, da minha esposa, e ela não quer vender, mas eu vou conversar com ela. Qual é a tua proposta? Quanto tu tem para dar no terreno? Eu falei: não tenho nada. Já desanimei o homem. E qual é a tua proposta? Eu falei: olha, daqui a 2 meses eu vou conseguir R$2.000, o terreno dá 15. Eu sei que pode ser insignificante para ti, mas eu vou conseguir daqui por 2 meses. E se tu não vender até lá, eu te dou de entrada, eu vou pagando parcelado. Se ela aceitar a proposta, olha, eu não te garanto que o terreno é dela, eu vou falar para ela e eu te aviso. Aí passou 1, 2 dias, 3 dias, 4 dias, nada da resposta. Eu falei: pronto, não quis a proposta. Já estava querendo desanimar. Quando deu 5 dias, irmãos, ele mandou mensagem: olha, a mulher aceitou a proposta, tu tem que dar 2 meses. A partir de hoje, para te conseguir R$2.000 de entrada. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu esperei cair do céu? Não, eu fui correr atrás. Nesse período surgiu uma possibilidade de eu vender ferramenta elétrica, maquita, furadeira, e eu ganhava uma comissão com isso. Eu falei: se não vai atrapalhar nas minhas obras, eu vou vender. Postava no Facebook, o camarada comprava, eu ia entregar na casa da pessoa, vinha de Macapá, e eu ganhava uma comissão e isso eu ia juntando dinheiro. Aí surgiu, sabe o que? Batata doce para vender. Eu falei: eu acho que esse negócio dá de vender, eu sou bom de venda. Hoje eu estou meio estranhado, mas eu sou bom de venda. Aí eu botei, irmão, mandei fazer uma carrocinha. Eu ia para o Monte-Dourado fazer um trabalho lá, eu colocava tudo amarradinho assim, essa aqui de R$5, R$10 de batata doce. Eu não sabia que o pessoal gostava de batata doce e fui estudar, não, batata doce, para quem está na área fitness, é inibidor de fome, é bom demais e tal. Eu falei: não, eu vou aproveitar e vou persuadir dele nesse aspecto. E eu começava, irmão, vendendo batata doce, ia levantando dinheiro com venda de batata doce. Quando deu os 2 meses, eu estava com os R$2.000, irmão, que eu tinha prometido. Como que eu ia conseguir o resto parcelado? Eu não sei, só sei que eu tinha começado e agora eu ia dar para trás. E eu fui pagando, eu tinha vezes que eu me apeliava, mas eu dava os R$1.000. E fui até que eu consegui pagar o terreno. Isso é sério. Você já tomou posse de uma coisa que você não comprou? Amém? Alguém vai te chamar de doido, mas se tu criar coragem, irmão, eu trabalho com construção e eu falo para quem vai construir: começa. Se tu começar, Deus vai abrir porta, Deus vai mandar crédito no teu cartão. Não sei como tu vai pagar, tu vai estourar limite, mas tu vai conseguir terminar com a obra. Amém? Agora tem gente que quer começar só calculando, e se tu calcular, irmão, tu não vai fazer nada, tu vai desanimar. Tu vai começar a ver, irmão. Você acha que pedreiro é pobre até de fazer um orçamento contigo. Depois que você faz um orçamento com o pedreiro, você descobre que tu é um pobre. Mas se você for olhar para os números, você não faz nada, irmão. Você não faz. Amém? Mete a cara, eu tenho terrenozinho, irmão, já tenho cimento, já tenho os ferros de tijolo, faço o que Josué físico. Sabe o que Deus fez para Josué? Um lugar que tu coloca na planta dos teus pés, sabe? Eu vou te dar. A iniciativa de Josué era colocar a planta dos pés, Deus me ia dar de maneira mística para ele. Eu vou criar formas, eu vou fazer, eu vou criar circunstâncias para te abençoar, mas se não deve se colocar como iniciativa, aleluia, a fazer, eu vou te abençoar. Oh, glória! Mas sabe o que Josué faz, irmão? Aleluia! Ele toma a mesma postura de Moisés, irmão. Sabe que Moisés já cansado, já não dando conta mais de liderar as pessoas, e aí cerca de 1 milhão de pessoas mais ou menos, ele chega com o seu sogro, se não me falha a memória, chamado Jetro, não é isso? Sobre Josué. E ele fala que ele está cansado, e Jetro fala para ele: olha, levanta homens para liderar, porque tu não consegue liderar sozinho. Nós estávamos conversando ainda há pouco, irmão. Ninguém consegue liderar sozinho. O dirigente de vocês não teria sucesso, irmãos, aleluia, se ele quisesse chegar aqui e dissesse: eu vou liderar todo o departamento, e os que são líderes vão ser liderados a partir de hoje, eles vão liderar mais. Não ia conseguir, irmão, ele ia morrer de cansado e não ia acontecer nada. Agora a lição que Josué está nos ensinando, irmãos, é colocar cada pessoa no seu devido lugar. Ele diz, a Bíblia diz, irmãos, que ele chama os príncipes, as pessoas que eram líderes aqui, diz: olha, diz para o povo para preparar a comida, aleluia, que daqui a 3 dias a gente vai atravessar o Jordão. Ele chama as pessoas que são responsáveis por outras pessoas. Assim, irmãos, a liderança ela trabalha dessa forma, com essa ótica. Nós sabemos que tem outras pessoas lideradas, irmãos, e a gente precisa distribuir as tarefas para determinadas pessoas conforme a capacidade delas. Porque não adianta, às vezes, a gente colocar uma pessoa, irmão, que não sabe lidar com determinada situação para lidar com essa situação e não vai saber o que fazer. A exemplo disso,
cantar, faça isso com excelência. Você foi chamado para servir, faça isso com excelência. Você foi chamado para tocar, para cuidar do som, não se meta onde Deus não te chamou para fazer, aleluia. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Se cada um entender, irmão, sabe o que é isso na graça? Se chama multiforme graça, irmãos. É muitas formas variadas de Deus trabalhar na obra de Deus. Deus chamou cada um na sua especialidade para trabalhar. Se fosse me chamar para cantar a banda, irmão, me chamar para ser o solista da banda, eu ia acabar com a banda, irmão. Essa voz feia, fina, que Deus me deu, irmão. Deus me chamou para isso. Amém? Embora um dia Ele queira me dar o dom, o talento, alguma coisa específica, já orei pedindo para Deus e Deus não me deu. Amém? Mas eu ia acabar porque não é minha área. Tem gente que quer se meter num lugar onde não foi chamado. Já estou enjoado de se fazer isso aqui que eu já faço bem, eu quero fazer outra coisa. Irmão, fica onde Deus te chamou, não atrapalhe quem vai fazer. Amém? Oh, glória. É assim, mano. Aí olha a ordem de Josué. Josué diz aos príncipes no verso 10: dize ao povo, passa pelo meio do arraial e vai dizendo para eles prover comida. Aleluia. Que dentro de 3 dias eu passarei pelo Jordão. Nós passaremos pelo Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que possuais. Sabe o que eu acho lindo, irmãos? É aqui no verso 9. Quem encoraja Josué, irmãos, a continuar o ministério dele é o próprio Deus. Ele diz assim, é muito conhecido esse texto, ele diz assim, ó: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Às vezes a liderança, irmãos, ela desanima. Por quê? Porque nós somos carne. Às vezes o líder ele fica frustrado, irmão. Às vezes o líder vai fazer uma determinada situação e não sai do jeito como ele achou que ia sair, irmão, e ele fica frustrado com aquela situação. Mas a palavra de Deus, irmãos, para esse tipo de liderança é, irmãos, esforça-te, tem de bom ânimo, aleluia. Foi o Senhor quem te chamou para esta obra, aleluia. Líder, continua aonde Deus te colocou. Verso 18, verso 17, irmãos. Todo o povo, além de Deus consolar Josué, irmãos, a Bíblia diz que o povo, irmãos, consola Josué também. Mas além de consolar, eles exercem um papel que a igreja tem que tomar para si, irmãos. É o papel da obediência à sua liderança, irmãos. É reconhecer quem Deus colocou na frente da obra. Olha o que o povo vai dizer, irmãos: como em tudo que ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Aleluia. Você está entendendo o que o povo está dizendo, irmão? O povo está dizendo: olha, o que tu disser a gente vai obedecer, porque o nosso líder Moisés morreu, mas ele deixou um homem de Deus para exercer o papel de liderança e a gente vai te obedecer. O povo tem que aprender isso, irmão. Que às vezes um líder, um dirigente de congregação, ele não tem cargo vitalício na obra de Deus. E culto administrativo, ou o dirigente continua, ou óbvio, ele é trocado. E quando o dirigente continua bem, amém, irmãos, é uma bênção. Mas quando é trocado, a gente tem que aprender isso, o que o povo aprendeu, irmão, com Josué. É respeitar quem Deus colocou, irmãos, na direção da obra de Deus. E como é que eu vou respeitar? Obedecendo. Glória a Deus, aleluia. Obedecendo a autoridade que Deus colocou, irmãos, sobre as mãos do dirigente. Aleluia. Aquilo que ele delegar, eu não vou fazer bico, eu não vou dizer que não é meu dirigente, porque meu dirigente era do ano passado, eu não te considero, irmão. Para com isso, aleluia. O dirigente é aquele
lugar aqui dentro de gente. Eu não sei o que você está passando, mas a palavra de Deus para a tua vida é esforça-te, tem de bom ânimo, não desanima, porque o líder também desanima a igreja. Aleluia, Jesus. E às vezes nós desanimamos, irmãos. E antes de você criticar alguém, antes de você julgar alguém, se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque na posição daquele, aleluia, que está passando por um problema. Se coloque na mesma condição dele. Se fosse você, estivesse passando por isso, o que você faria? Há tantas pessoas, irmãos, que às vezes nós matamos ministerialmente, irmãos, por não ter sabedoria de Deus, por não agir como o povo fez com Josué, por não agir como Deus fez com Josué. Fala para ele se esforçar, para ele por ânimo, irmãos. Há tantos irmãos nossos em Cristo, irmãos, que um dia já galgaram o mesmo ministério, que um dia já sentaram nesses mesmos bancos, irmãos, mas hoje não se encontram mais, porque faltou uma palavra de apoio, faltou uma palavra de aleluia, faltou uma palavra de vigor, faltou uma palavra de encorajamento, aleluia. Você conhece alguém assim? E eu não sei se é o teu caso que está querendo desistir, mas a palavra de Deus para a tua vida é: não desanima não, crente. Continua firme, esforça-te, tente bom ânimo, aleluia. Continua firme na caminhada, aleluia. Oh, ele feche os teus olhos em nome de Jesus. Enquanto o ministério de louvor, aleluia, adora o Senhor Jesus nesta noite, eu quero orar contigo. Eu quero repreender todo desânimo, toda fraqueza espiritual em nome de Jesus. Nós atravessamos um semestre, aleluia, mas ainda tem muita coisa para acontecer, aleluia. Nós atravessamos, aleluia, 6 meses do ano de 2025, já estamos no 8º mês, aleluia, mas a caminhada ainda não parou. Não é tempo de folga, não é tempo de parar, aleluia. Ainda tem muita coisa para acontecer. Tem gente que diz: é normal, aleluia, do meio do ano em diante haver esse enfraquecimento na igreja, mas eu quero nesta noite profetizar em nome de Jesus que na nova Canaã não é normal coisa nenhuma. Nós queremos crescimento da tua igreja de maneira ininterrupta para Jesus o ano todo de 2025. Eu quero profetizar, Senhor, em nome de Jesus. E sabe quem Deus vai usar, aleluia, para animar outros crentes, aleluia, continuar na caminhada somos nós. Mas para que isso aconteça, Jesus, nós precisamos ser renovados com a presença do Espírito Santo. E eu creio que Ele já está presente